Estamos aqui reiniciando o nosso curso sob uma nova forma didática. É aquela que deixamos de estudar o Livro dos Espíritos, porque eu achei que é um estudo muito pesado para vocês, para nos dirigirmos, ou eu dirigir com as entidades, para o coração de vocês e tocar de fato nas suas inquietudes. O problema do estudo, ele tem dois aspectos. Se a pessoa não está em condições de ter sensibilidade, então o professor ou alguém que dá as aulas se acha um intelectual. Então o ensino vira um sistema de intelectualização dos fatos espíritas, enfim, de tudo aquilo que engloba a nossa doutrina. Isso é ruim. O oposto à intelectualização é a devoção. Quando nós colocamos o nosso coração no devotamento a Deus, na sua criação, na sua paternidade, no seu amor e na sua justiça, então nós despertamos um sentimento muito profundo de afeto, gratidão e devoção a Deus, que contrabalança o lado intelectual. De toda sorte, a finalidade do Espiritismo é a evolução do nosso espírito, é o progresso dele de acordo com as leis de evolução de Deus. A casa espírita, ou o meio espírita, ou as instituições espíritas que não focam na evolução do nosso espírito, que é objetivamente o finalismo da nossa encarnação, porque nós reencarnamos para evoluir, não é só para expiar, pagar as faltas, mas temos que sair melhor da encarnação quando entramos. A casa que se atém a outros fatos e nem a não esse ponto nuclear, ela falha com a sua missão. Missão do lado espírita. As outras missões, o Espiritismo não aborda muito na sua iniciativa. Então, se a minha aula não dar a vocês, ou não der a vocês, condições de vocês evoluírem espiritualmente, como espíritos que são, e aquela aula eu trouxe durante 2 aulas sucessivas, uma lanterninha que eu iluminava e dizia, olha, o espírito é isso, é essa energia luminosa, ele foca em cima das ideias, e essas ideias pela sua vontade e pelo seu amor, elas formam um plano de imagens, de mentalizações que vão tocar a formação do nosso perispírito, que é um corpo energético, um corpo fluídico. E, secundariamente, via perispírito ou diretamente, vão formar o nosso corpo físico, pelo padrão dos nossos 25 mil genes que se intercombinam para formar um padrão normal de 23 cromossomos, 23 masculinos e 23 da mãe, femininos. E esses cromossomos é que vão formar nossas expressões fenótipa, que são esse padrão de genes, e genótipa, que são esse padrão de genes, e fenótipas, que é a nossa altura, a cor da pele, etc., cabelo, enfim, todo o nosso organismo, todas as possibilidades que a vida nos dá dentro de um corpo biológico. Então, se nós não entendermos isso, que nós somos espíritos,
Como é que nós vamos agir? Por isso que o Divaldo diz frequentemente, é preciso ser mais espírita e se dar menos atenção ao espiritismo. Menos espiritismo e mais espírita, ou mais espiritualidade. Eu não tenho outro recurso, ou outro remédio, porque o meu remédio é o remédio que eu aprendi com os espíritos superiores, não com os espíritos que pululam aí, dando mensagens que para mim me causa até um mal-estar, pela capacidade crítica que a gente adquire. Eu aprendi isso com os grandes mestres, como Allan Kardec e como Leon Denis. Se a gente tem um finalismo nessa vida, o nosso finalismo é a nossa evolução como espíritos. Não adianta, não é, Lúcia, você está aqui hoje, não adianta ficar procurando no livro A, no livro B, na doutrina A, na doutrina C, isso não adianta. Eu vou para Vedanta, eu vou para o hinduísmo, eu vou para a teosofia, eu vou para o Rosa Cruz, eu vou para onde eu quiser. Isso não adianta. Isso aí não funciona e nunca vai funcionar. O que adianta é você mergulhar dentro de você, fazer a sua autocrítica e indagar, será que eu sou um bom marido? Ou uma boa esposa? Como é que eu trato minha esposa e como é que eu trato meu marido ou meu companheiro? Tanto faz. Essa é a primeira pergunta. Se eu falo bonito, tudo bem, posso falar bonito, mas quem sou eu, afinal? Então, é sob essa ótica que nós temos que ver, porque nós temos 3 papéis fundamentais na nossa encarnação, fundamentais. Primeiro, como nós, seres, eu sou o Paulo, podia ser João Roberto, tem um cara lá na academia que troca meu nome, um puxa-saco, ô Roberto, deixa ele falar, para ele eu sou o Roberto também. Então, o que eu sou como ser? Eu, comigo mesmo. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Quem sou eu? O que eu pretendo? Quais são as minhas ambições? Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas ações? Quem sou eu? Eu comigo mesmo. É o primeiro papel. Segundo papel, eu com a minha família. É o papel familiar. O que eu faço com... Não está um pouco alto não para vocês? Não? O que eu faço, como eu relaciono com a minha família? Espera aí. A família é um núcleo de reencarnação de espíritos, sejam eles endividados, sejam eles familiares, não importa, é o caldeirão em que inicialmente nós movimentamos os nossos afetos. De acordo com o fundador da sociologia, Augusto Comte, a família é a célula-mãe da sociedade. Famílias desagregadas, células defeituosas, uma sociedade que se constrói num corpo deformado e a sociedade tange a imoralidade, a todos os fatos de dissolução dos costumes e vai por aí. Então, o que eu sou, eu, dentro da minha família? Qual é o meu papel? Segundo aspecto. E o terceiro aspecto, o que eu sou como um cidadão nacional? Quer dizer, um cidadão brasileiro. Qual é o meu comprometimento com a sociedade e, por extensão, com o país? São os 3 aspectos ou os 3 papéis que nós desempenhamos ao longo da nossa existência. Eu posso ser um excelente pai, um excelente esposo, uma pessoa dedicada, mas lá, na parte social, eu sou um sujeito, às vezes, corrupto. Ou pratico muitas coisas, até um crime. Isso é constante. Os alemães eram assim, eram ótimos famílias, ótimos pais, mas matavam todo mundo.
Tá? Então, um papel bem desenvolvido como família não obriga que o indivíduo seja um bom nacional, um bom cidadão. Um papel meu, comigo mesmo, se eu me tornar alcoólatra, ou dependente de drogas, ou tiver alguma dificuldade, não me obriga que eu seja um bom pai, dentro das minhas limitações, agora pela dependência, ou seja um bom nacional. Então, pessoal, eu acho que eu tenho que pegar essa vara aqui e cutucar todo mundo, para todo mundo acordar para a doutrina. A doutrina não é isso que vocês estão vendo. Não é roupa, não é ritual, não é cântico, não é nada disso. A doutrina é um ato que deve impregnar o recôndito do nosso ser espiritual. É por isso que ela veio. Mas a doutrina lá do espiritismo francês, que era uma doutrina baseada na razão, tinha muita influência cartesiana, ela veio para o Brasil e se aculturou. Aculturou como? Aculturou com os afro, a cultura afro-brasileira, ou a afro, e a indígena e, sobretudo, a católica. Então, o que nós vemos nos centros espíritas é o neocatolicismo travestido de espiritismo. Eu não posso fazer esse papel para vocês. Não posso, honestamente não posso. Então eu fui lá num centro, lá em Rio Novo. O sujeito é muito habilidoso, ele botou Centro, Instituto, ou deu um nome de Estudos Parapsicológicos, Dr. Adolfo Fritz, saiu fora. Que é o Dr. Adolfo Fritz que trabalha lá, com aquele médico, é o Dr. Adolfo que eu já fui lá ver. Mas ele não disse espírita, ele falou parapsicológico, saiu fora. Eu fui lá em Uberlândia, que é o Dr. Hans, parece que é um austríaco, o sujeito botou lá, Centro Francisco de Assis, deu um nome assim, acabou. Mas não diz que é espírita. Porque ele faz aquilo tudo que ele tem que fazer dentro da mediunidade dele, o médium, e eles curam, isso é inquestionável, mas ele não se arvorou em se dizer espírita. Porque o termo espírita ele vai englobar e vai revestir de uma grande responsabilidade para aquele que se investe desse nome. Uma grande responsabilidade no sentido de nós sermos coerentes com as nossas ações, os nossos sentimentos, com a doutrina evangélica, com Jesus. É uma obrigação. O sujeito que é lá da parapsicologia, que eu fui em Rio Novo, ele não precisa ser coerente com Jesus. Ele faz lá, tem uma entidade que trabalham com ele, ele faz aquilo e vai em frente. Ele é um médico espiritual. Então, é dentro desses papéis, o papel do ser em si, o indivíduo, o papel do ser na família e o papel do ser na nação ou no social, que ele realmente tem condições de desenvolver a plenitude do seu espírito. A plenitude que se dirige ao finalismo. O finalismo é a evolução do nosso espírito. Por isso que a intelectualidade, às vezes, obsta essa evolução. Ou por isso que uma devoção acentuada leva gradualmente ao fanatismo religioso. Adorar cultos, estátuas, bustos, seja o que for. Isso não é nossa doutrina, não anda por esse caminho, nunca andou. Mas isso é influência católica do Brasil. Porque nós somos um país católico de 400 anos de catolicismo e ainda continua isso. Então, eu acho que vocês devem fazer uma reflexão profunda para saber o que vocês estão fazendo com vocês mesmos. Até que ponto vocês estão conduzindo esse processo de conhecimento do Espiritismo
e movimentando a sua natureza para que vocês possam realmente evoluir. Sem isso, vocês vão morrer, vão desencarnar, vão achar que são muita coisa e vão chegar lá em cima e vão ver, às vezes, que uma pessoa humilde, discreta, calada, está lá em cima, muito acima de vocês, no plano espiritual, do que aquele que sentava na mesa e falava muito bonito e citava muitos autores, muitos textos e demonstrava uma profunda erudição. Erudição não é evolução. Evolução é aquilo que nós procuramos dentro do nosso ser. A pessoa, às vezes, analfabeta é mais evoluída do que o homem da academia. Então, temos que cortar isso, essa busca de conhecimento, de todas as maneiras, porque o conhecimento é aquele que nós imergimos. Yogananda, que é um guru muito bonito, ele disse que tinha um carteiro lá que entregava cartas, no monastério lá na Índia ainda, e um dia o carteiro foi iniciado lá numa técnica de meditação, o carteiro evoluiu, e o carteiro era tão evoluído, que pegou o conhecimento no plano espiritual, que ele respondia às perguntas dos mais eruditos sobre o Bhagavad Gita, que é a Bíblia, Bhagavad Gita, que é a Bíblia dos hindus. Então, pessoal, vamos tirar as máscaras, senão eu vou tirar meu sapato. Não é por aí. As coisas têm que ser mexidas. Vamos tirar as coisas, vamos ser honestos com nós próprios. Eu já fui assim, achando que erudição, mas o tempo e as têmporas encanecidas, elas e nevadas, elas nos dão uma experiência muito grande e dão um conhecimento muito grande, porque tempo é fator de conhecimento também. É com esse apelo que eu inicio aqui o nosso curso e, introdutoriamente, eu quero dizer que, vou repetir, que eu procurei aqui tocar vocês. É o problema das adversidades. Adversidades são uma constante na nossa vida. Então, a gente pode tirar no Evangelho alguma coisa que nos toque para poder enfrentarmos os problemas da vida. Mas, por favor, eu, Paulo Rezinski, não acho que você deva fazer 10 cursos, ou que você deva fazer 15 cursos. Você vai fazer 15 e ela vai fazer 10, porque você se sente bem fazendo 15 e ela 10, vice-versa. Está bem, mas na minha aula, a minha aula é de autoconhecimento. O curso nuclear, não é, Cláudia? O curso nuclear é do autoconhecimento. Esse é o nuclear. O resto, cada um anda. Podem discordar, podem concordar, podem se omitir, tudo é válido. Cada cabeça é uma sentença. Cada pensamento tem o seu direcionamento. Mas eu tenho que seguir esses meus princípios e ser coerente com isso. Ser honesto, ser correto, ser reto, não mentir, não ser uma pessoa que ilude os outros ou que se privilegie tomando vantagem em detrimento dos outros. Eu tenho que seguir o meu caminho, hostilizando os outros, humilhando os outros. Eu tenho que seguir o meu caminho e nem achar que eu sou grande coisa. Eu ainda estou no início da minha caminhada. Mas é essa coerência que nós pedimos a vocês que são os meus alunos. Essa coerência de conduta espiritual e conduta profissional, laborativa e conduta familiar, que são efetivamente os núcleos do ser em si, nós espíritos, do indivíduo na família, do ser na família
e do ser no nacional. Então, era isso que eu queria dizer a vocês. Depois eu vou lembrar vocês que essa questão da irradiação tem que estar aqui, a prece. Eu sou muito sozinho, então eu não posso tomar conta de tudo. Mas está faltando aqui a irradiação e a prece, tá? Viu, Rose? Tá certo? Quem está lá com aquela caixinha, depois coloca aqui, se for possível. Então, Ave Maria. Jesus, abraça-nos nesse momento. Deus, nosso Pai, abraça-nos nesse momento. Dai-nos força, dai-nos vigor, dai-nos saúde, dai-nos paz. Senhor, abraça a nação brasileira. Que os espíritos mentores do nosso país, particularmente Dom Pedro II, que é um dos espíritos que dirigem no espaço maior a nossa nação, possa irradiar sobre os nossos governantes, sobre o nosso judiciário, sobre os nossos partidos, enfim, possa irradiar de tal forma a inspirá-los a tomar um caminho, um rumo mais condizente com as necessidades do povo e de todos os cidadãos. Por isso eu peço que a nação brasileira, essa que tem a forma geográfica de um coração, ela seja abençoada por vós e pelos superiores que nos assistem e sobretudo os mentores da nação, que aqui avoco Pedro II. Sem sombra de dúvida, é um grande líder espiritual. Enfim, rogando pela nação, por todos nós, pelo lar de Frei Luiz, por Frei Luiz, pelo Dr. Racha Lima, pelos dirigentes da casa, abrimos os nossos trabalhos no dia 28 de março do ano 2013-16, pela graça de Deus. Então, o nosso trabalho hoje é ensinar a vocês alguma coisa dos evangelhos. Vamos ver aqui. O primeiro ensinamento evangélico trata de observai os pássaros do céu. Eu vou lê-lo integralmente e depois nós vamos fragmentar para interpretar as metáforas de Jesus. Metáforas é um elemento figurativo da linguagem. Quando eu digo que o indivíduo tem um coração de pedra, eu não estou dizendo que o coração dele é pedra, mas que ele é um sujeito frio, insensível. Quando eu digo que a paixão é um ato de um calor muito grande, eu não posso dizer que um sentimento como a paixão seja uma chama ou uma fagulha de fogo. Então, esses trocas, o uso de uma palavra que tem uma denominação, colocada numa frase com outro sentido, utilizando a palavra, é isso que nós chamamos metáfora. E no caso, quando é um ensino moral, que eu tenho muitas metáforas, a parte moral é chamada parábola. Então Jesus, como as outras entidades superiores, comunicava-se por metáforas. Porque se ele diz ali, é melhor que percas um braço que perder o corpo todo,
se produzires escândalo, é melhor arrancares um olho do que ficares com 2 olhos e entrares no céu nessa circunstância. Ele não está dizendo que a gente deve cortar o braço, nem arrancar o olho. É uma frase forte que ele usa para poder sensibilizar a massa. Ele está dizendo outras coisas dentro desse contexto que a metáfora é trazida. Então, se nós não abrirmos as metáforas, nós vamos seguir literalmente o que foi dito. Aí fica difícil. Então, nós vamos seguir literalmente. Porém, por que Jesus usou as metáforas? Porque o povo judeu, aliás, no Fantástico ontem, passou uma matéria muito boa sobre Jesus, eu gostei, que ele mostrava o que era aquela região de Israel na época. É deserto, é árido, tem uns poços lá para apanhar água, é um calor bárbaro. Eles fizeram o percurso de Jesus em diversas rotas que ele seguiu. Enfim, aí mostrou muito bem a cultura da época. Qual era a cultura do povo judeu? O povo judeu tinha uma agricultura incipiente e uma pecuária, coitada, limitada a alguns rebanhos de ovelhas, algumas coisas assim. Não tinha mais nada. E uma pesca também rudimentar. Eles não tinham roupa, eles usavam uma bata. Eles não tinham talheres. Quiçá nem tinham mesa para comer. Tá? Enfim, era uma cultura ainda muito primitiva. E dentro dessa cultura primitiva, ele sabia que não poderia levar muitas coisas àquele povo que era todo analfabeto. Parece que o mais instruído dos apóstolos era o Judas, não sei bem, não me lembro bem, que conhecia Jesus, já era alfabetizado, porque ele lia lá a Torá, né, que é a Bíblia dos judeus. Mas o povo em si, ele não conhecia a letra, era iletrado. Não tinha livros, tinha pergaminhos. É um negócio muito estranho, não é? Mas era assim mesmo. Então, dentro dessa cultura, é que ele tem que falar dentro dessa cultura. Ele não está na cultura do século XXI. Não é, Pina? Que é uma cultura que tem um valor novo, que é a informática, né? Um dia eu gostaria de dar essa aula para vocês. Socialismo e espiritismo. Qual é o valor que nós temos hoje? Não é o dinheiro, não, é o conhecimento. Onde é que está o conhecimento? Está lá na TI, tecnologia de informática. Como é que esse conhecimento é uma nova fase, é o Big Data, a grande informação, que vai, se acessa aqui, vai até Hong Kong, você vai até Sri Lanka, e faz os negócios assim em segundos. Você não precisa sair, abre e fecha os negócios. Enfim, então, é essa cultura que vocês têm que ver que Jesus falava para essa gente. Não é nós, não somos nós no século XXI. Então, o que ele quer dizer para esse povo, nessa época, fechando o seu texto pela metáfora, a qual será aberta, ou os textos serão abertos pela doutrina espírita. Isso tem que ficar claro. Que a doutrina espírita, ao pegar os fenômenos, a fenomenologia espírita, mediunidade, ectoplasma, perispírito, são os núcleos, basicamente é perispírito e mediunidade, são os 2 núcleos básicos da fenomenologia. Ao pegar isso, e pegar também a filosofia espírita, que explica porque filosofia é amor ao conhecimento, filos é atração, logos, conhecimento, filosófico, é amor ao conhecimento. Então, a filosofia sempre indaga. Ela, por quê? Por quê? Por quê? Ela é indagativa. Né? Então, pegando as indagações da filosofia espírita, que explicam lei do causa e efeito, reencarnação, expiações, diferenças sociais, explica tudo que nós queremos saber, origem, finalismo da nossa vida, razão do sofrimento, razão da dor, razão da infelicidade,
etc, etc, razão da doença. Então a filosofia espírita, junto com a parte fenomenológica, ela cruza e como uma pinça ela faz assim, ó, ou um alicate, ela abre a metáfora. Então só o Espiritismo, com a parte experimental dele, que Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou. A doutrina espírita explica que ele veio como? Veio com o corpo materializado. Foi a materialização do Mestre. Não é? Está claro? A doutrina é linda e a gente aplica lá. A primeira materialização que a gente tem conhecimento, vocês sabem qual é? É Jesus estar no Monte Tabor. Ele sobe Tabor. Ele sobe, aí está com ele Pedro, Tiago e João, se eu não me engano. O Tiago e João eram irmãos, filhos de Zebedeu, e Pedro era o decano dos mais velhos dos apóstolos. Aí Jesus chega lá com ele, de repente materializa-se Moisés e Elias. Isso é lindo. Materializa-se. Aí o Pedro fica tão assustado vendo Moisés, que é o núcleo, um fundamento do judaísmo, né? Messias, e o outro Elias, que era um grande profeta, e vendo Jesus. Então ele diz: mestre, queres que eu faça uma tendazinha, para abrigar tu e Elias e Moisés? É a primeira materialização. Mas quem explica isso? A doutrina. Claramente. Então, a metáfora, ela vai ser aberta hoje, para que vocês entendam o que nós estamos pretendendo. Tá certo? Se vocês não ficarem dormindo, eu não vou poder fazer que vocês entendam. Mas se vocês estiverem em boa disposição, vocês vão se esforçar. Então, vamos aqui na primeira passagem. Alguém tem alguma dúvida aí? Por enquanto, não? Tudo bem? Primeiro ensinamento evangélico: observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes, para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado
não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes a necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus. Então, esse é o texto que nós vamos interpretar para vocês em parágrafos, tá? Vamos lá? Amilcar, volta, por favor. É o primeiro texto. Esse texto aqui, dentro da cultura da época, ele fala das necessidades básicas daquele povo, da alimentação, da roupa, do sustento deles. Mas ele acena com uma coisa que nós habitualmente não fazemos. Ele acena com a providência divina. E figura essa providência através dos elementos que ele descreve, os pássaros, os lírios, etc, etc, etc. Então, nós no Espiritismo sabemos que tudo está interpenetrado pelo elemento inteligente universal. Eu já dei essa aula. E do elemento inteligente universal, nós somos parte também, através de espíritos que somos, porque temos o princípio inteligente. Ou seja, nós temos a inteligência, coisa que não é facultada a nenhuma criatura, a nenhum ser da criação, nem do reino mineral, nem do reino animal, a não ser nós, a raça dos homens. E Deus nos colocou essa, em princípio, para que ele se movimente, num sentido que ele se movimentando, ele a cada movimento dele, ele vai criando novas condições de progresso. É como um sujeito que vai escalando um morro. À medida que ele escala, ele vai vendo horizontes mais longe e vai vendo outros acidentes lá embaixo, no vale. E ele vai escalando e vai tendo cada vez uma visão maior dos fatos. O princípio inteligente, ele se movimenta para nos dar as condições de progredirmos espiritualmente. E nos dá uma força de vontade também para que, já não é do princípio inteligente, já é da nossa criação, para que nós continuemos perseverando nessa tendência e nos dá também uma sensibilidade para nos ligarmos a Deus. Então, quando nós dizemos que está tudo ruim no Brasil, que aí está um dos núcleos da aula de hoje, está tudo ruim no Brasil. Nós não achamos que está tudo ruim no Brasil. Porque o Espiritismo fala sobre isso. Fala sobre as crises, as catástrofes, as hecatombes, fala sobre tudo isso. O Espiritismo mostra que essa movimentação toda, que aos nossos olhos humanos, que vemos só 10 anos, ou que vão ver só 50 anos de coisas, isso tem uma inteligência subjacente que movimenta no sentido do progresso. Então, essa confusão, ela é indicativa de um futuro melhor. Pior se tivesse tudo plácido, tudo parado, sem confusão, sem conflito, sem contrastes. O princípio inteligente parece que estaria dormindo. Mas como ele se movimenta, ele vai dando novas visões. Então, se vocês me dizem que está ruim, eu vou dizer a vocês que não está ruim, porque o Evangelho não fala isso. Ele fala que Deus está provendo e
prevendo as nossas necessidades. Está claro isso? Agora, se vocês querem entender para o lado da negatividade, isso a gente não pode evitar. Vocês vão sempre ficar negativados. Se vocês querem abrir a rede social e ver aquela imensa baboseira de coisas verídicas e inverídicas, de mentiras ou fatos reais, vocês vão se perder naquilo e vão se focar naquilo e perde o principal de vocês, que é a razão. A razão. Então vamos abrir a metáfora agora. Primeiro parágrafo. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Ou seja, nessa primeira metáfora, ele fala que tesouro é onde está o nosso coração. Se o nosso coração está no dinheiro, o nosso tesouro está no dinheiro. Se o nosso coração está no poder está a nossa preocupação. Então, ele fala para nós movimentarmos o nosso ser, que é o coração figurado também, que é o nosso espírito, para a área espiritual. Que aqui embaixo tudo é fugaz, tudo é temporário. Porque os ladrões desenterram, os vermes comem e a ferrugem destrói. Então ele joga um outro referencial para nós, que é o mundo espiritual. E sai dessa espiral da matéria. É isso que ele quer dizer nesse primeiro parágrafo, cujo núcleo é onde está o vosso coração, aí estará o tesouro, né? O vosso tesouro, quer dizer. Onde estará o tesouro é a nossa preocupação, nós estaremos no nosso coração na preocupação. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber aonde achareis o que comer para sustento da vossa vida. Porque ali o povo hebreu era muito atrasado. Nem de onde tirarei vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Ou seja, não é essa atividade vital, a vida em nós, biológica, mais do que a comida e o nosso ser muito mais do que as vestes? Aí ele joga para o sentido da providência de Deus. Como Deus tem a sua providência e tem a sua forma de gerar um princípio inteligente em toda a criação. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber aonde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Já falei isso. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Olha aí, não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Aí aqui é o pássaro. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai onde crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Muito bem. Então, nesse momento, nós lançamos a nossa atenção, as nossas expectativas, as nossas esperanças, o nosso desejo de paz
nós lançamos isso para Deus. Por quê? Porque Deus, com a sua inteligência, Ele cria tudo e regula toda a criação. Toda a criação está regulada por Deus. Desde o primeiro átomo, que é o hidrogênio, que tem um elétron e um próton, ou nêutron. H1 é o número dele. Se botar mais um elétron, mais um próton, mais um nêutron, vão ficar 2. Então aí é o hidrogênio. O hidrogênio aí é o segundo na escala, é hélio. Esqueci. Obrigado. O hélio, que é H2. 2. E assim vai subindo a massa deles e o número atômico deles, que é o número de elétrons, até lá em cima, onde estão os elementos radioativos, polônio, urânio, outros elementos, radiônio, enfim, e eles são elementos tão pesados, com um número de prótons e nêutrons tão pesado que ele tem que soltar aquilo para equilibrar o núcleo dele com os elétrons. Aí são os elementos radioativos, que é a radioatividade natural. Então isso é um fenômeno estudado pela química, mas é um fenômeno inteligente isso. Tudo é inteligente. Tudo. Então, é por isso que nós temos que sair dessa mesmice. Sair dessa mesmice. Nós temos que nos debruçar sobre nós e entendermos que nós, como Espírito, temos acesso a Deus. E continua Jesus. Ele fala do vestuário. Olha, o lírio do campo ele é tão alvo e a textura dele é tão fina que nenhum homem, nem o rei Salomão, que era muito rico, conseguiu ter uma túnica tão perfeita quanto a textura do lírio. Como é que é possível? Então ele vai dando ao povo essas noções e diz: se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha amanhã, quanto maior cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. O problema do homem é esse, ele não tem fé. A fé dele balança. A primeira adversidade ele já vai socorrer com milhões de coisas. Não é? Como a gente vai às vezes no hospital, né? A gente vê o doente lá com uma opção de santinho. Né? Bota uma opção de coisa aí naquela mesinha. A gente sempre diz: e aí? Não, botei isso aqui porque todo santo ajuda, né, professor? Eu falei: todo santo ajuda. Mas quando estava bem não tinha nenhum santinho. Né? Nem lembrava. Então ele vai regredindo na sua razão aos seus antepassados, que achavam que o trovão, os fenômenos da natureza, os raios, a erupção vulcânica eram coisas de Deus. Ele ficava ameaçado por aquela força natural, identificando ela com Deus, aí passava a dar os sacrifícios. No início eram sacrifícios humanos, depois que foram para animais. No templo de Salomão ainda sacrificava alguns animais, na época dos hebreus. Enfim, nós temos que entender esse processo da inteligência de Deus e termos fé na inteligência de Deus. Senão, não adianta a gente estudar. Vai estudar muito, muito, muito. Mas aquele carteiro foi mais rápido que a gente, sendo analfabeto. Vamos lá então, mais um parágrafo. Bem,
esse parágrafo é muito claro, essa metáfora. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Ou seja, Deus sabe, na sua onipotência, o que é que nós temos necessidade realmente. Agora, se nós desprezamos essa inteligência divina, essa justiça divina, esse amor divino, naturalmente nós não teremos acesso a esse tesouro, que é o tesouro do céu. Nas épocas de calamidade, de crises, a religiosidade sobe. Está certo, Edith? Os centros espíritas hoje estão lotados. Lotados, Edith. Os centros de Umbanda estão lotados, Carlino. Que o povo vai lá pedir trabalho, pedir para melhorar a vida profissional, não sei o quê, não sei o quê. Está tudo lotado. Estão esperando que o centro resolva uma situação do destino deles. O centro não resolve nada. O centro apenas esclarece quando está bem. Tem pessoas que são esclarecidas, senão ele fanatiza quando tem pessoas fanáticas. Isso depende. Enfim, é dentro desse contexto que nós temos que caminhar. Ou café. E buscai primeiramente o reino de Deus. Quem é que busca primeiramente a prece em Deus e se volta a Deus frente a uma adversidade? Muito difícil. O mais que eles fazem é maldizer a sorte deles, o destino deles, se lamuriar, se queixar, ou buscar lá alguém que vai auxiliá-los. Mas isso quem disse foi Jesus. E Jesus era o preposto de Deus. Portanto, o que Jesus diz tem o condão da verdade, pessoal. Não são palavras, é verdade pura. É assertiva dele, é lidimamente aquilo que Deus expressa. Então, se nós ficamos aqui na terra buscando as coisas da terra, então nosso tesouro está na terra, o nosso coração vai para lá. Mas se nós buscamos pela prece e sabendo que nós somos espíritos, seres inteligentes, condições de subirmos, então é diferente. E é isso que eu quero que meus alunos firmem dentro de si próprios, essa convicção que nenhum está desamparado, que nenhum está à deriva, que o Brasil não está à deriva, não está desamparado. É uma fase, é uma crise que vai mudar os paradigmas, vão mudar as referências. Aí vai vir uma nova geração de brasileiros, que talvez esteja já encarnando agora, ou já tenha 10, 15 anos de idade. E essa geração é que vai trazer um Brasil melhor para nós. Porque os que estão aí já tiveram oportunidade e não resolveram. Então, é isso que eu tenho que passar para vocês. Deu, Jupi? Hein, Jupi? Jupi, você entendeu o que eu falei? É mais importante que torcer para o Fluminense. Espera aí, Amilcar. Está fugindo, cara? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus, ela é equânime, ela é perfeita. É isso aqui. É uma balança de 2 pratos, mas que está nivelado. Nem para a esquerda, nem para a direita. Se existe alguma catástrofe aqui virá o equilíbrio da caridade e da solidariedade que aparece na catástrofe. E equilíbrio. Enfim,
nós temos que juntar essa perfeição, que é a própria inteligência, expressão da sua própria inteligência e da sabedoria. Enfim, vamos buscar novamente o reino de Deus, a sua justiça, que todas essas coisas nos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, o futuro, ele tem o seu evolver de acordo com as nossas ações no presente. O futuro já é uma consequência do que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento conosco. E Jesus diz, a cada dia basta o seu mal, ou seja, já o sofrimento do planeta Terra é um planeta de expiação e prova. Então esse é o primeiro ponto que eu queria dizer a vocês, para vocês superarem as suas angústias, as suas necessidades, os seus sofrimentos, as suas inquietudes. Vocês têm que vibrar comigo nisso. E eu vou fazer uma prece agora. Eu falei que eu tenho que tocar vocês não pelo intelecto, mas pela sensibilidade. Obrigado. Hein? Abrindo a boca, dando ectoplasma. Obrigado. Hein? Então, obrigado. Vamos fazer a prece. Todos. Não é isso não. Para, Bill. Para com isso. Eu não pedi Ave Maria ainda. Eu queria que todos fechassem os olhos, botassem as mãos sobre as pernas, as palmadas. Não toca nada não, amigo. As pernas espalmadas, para cima, palma da mão para cima. Todo mundo está já assim? Muito bem. Vamos agora, lentamente, respirarmos por 7 vezes. Profundamente respiramos e lentamente expiramos. Mentalizem na inspiração uma luz que invade todo o seu ser, que impregna todas as células. Essa luz vem do espaço cósmico. É a luz que expressa a vontade de Deus. Fundo. Fundo. Mentalizem essa luz entrando agora aqui entre os seus 2 olhos, na testa. A luz traz saúde, traz energia para o organismo. A luz traz paz. Agora, pensem comigo e digam, Deus, todos digam, Deus, nós somos seus filhos. Como Jesus o foi. Temos o direito ao seu legado espiritual.
sempre respirando. Permeia o nosso espírito, acendendo o nosso princípio inteligente. Que essa inteligência em nós próprios nos dê a intuição para o caminho que devemos seguir. Somos mais fortes que as adversidades. Elas caem em frente à nossa fé. Inspira-nos, Jesus. Inspira-nos, Deus. Que todos os problemas, todas as doenças, todos os desequilíbrios sejam afastados, porque estamos buscando o vosso reino, colocando o nosso tesouro em vós, Deus. E aí estará o nosso coração. Amém. Acredito que vocês notaram que um sentimento de felicidade e de paz tomou conta de vocês. Até eu, para falar, tenho que falar baixinho, que a vibração sonora quebra a essa energia que se construiu agora com os nossos pensamentos e o nosso pedido a Deus. Assim como nós fizemos isso aqui, juntos, vocês podem em suas casas fazer o mesmo. Não há nenhum impedimento, desde que vocês possam ficar calados e num silêncio absoluto. E nada quebre essa concentração de vocês. Eu sei que muitos de vocês estão tão bem agora que gostariam que esse estado de espírito fosse sempre prolongado. Vocês agora estão livres das influências negativas. Nenhum espírito do mal pode entrar na nossa redoma. Ela se fechou como um vidro blindado. E nós estamos por ela encobertos. Vamos estudar mais um pouquinho. Amigo, outro ponto.
A fé nada mais é que o nosso pensamento projetado em alguma coisa. A fé humana é quando o indivíduo projeta o pensamento dele num projeto de vida que ele tem, num negócio, e movimenta essa força mental para que aquilo se realize. Essa é a fé humana. Ela se dirige mais ao mundo que nós estamos para buscarmos a realização de um desejo. Essa fé, ela tem a força, porque ela é um pensamento nosso irradiado. Muitos centros evangélicos produzem curas. Isso não é a cura, não é um privilégio do Espiritismo. Os centros evangélicos promovem a cura porque eles conseguem um nível de concentração dos seus seguidores e lançam essa energia e curam as pessoas. O Espiritismo mostra muito bem isso, o poder da fé como elemento curador. Uma variante do poder da fé é a hipnose, o magnetismo às vezes, que é a energia que o indivíduo tem do seu próprio organismo, que também passa para o outro e cura. Então, essa é a fé humana. Essa realiza também. Eu quero ter uma casa. Claro que você pode ter. Eu digo que é verdade. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Está facultado a você. Se você quiser mentalizar isso, mentalizar a casa todo dia. Quem fazia muito bem isso era o Dr. Rocha Lima. Ele dizia: Paulo, a gente vamos construir um santuário, isso aqui. Não era nada, isso aqui era estacionamento antigamente. E eles vão mentalizar o santuário. Mentaliza, Paulo, mentaliza para os outros irmãos. E nós mentalizávamos, ele era o nosso chefe. Então um dia chegou o momento de construir o santuário. O Xalima não tinha dinheiro. Ele via de aposentadoria, que seria hoje R$900, R$1.000 e poucos só. Mas vieram as pessoas que financiaram isso. Nem os irmãos tinham dinheiro. O centro era muito pobre mesmo. Não é o que é hoje. Muito pobre. Então, o poder da fé, se vocês quiserem, vocês vão conseguir. Depende de vocês. Se vocês mentalizarem com clareza o que vocês tendem a receber, querem, vocês serão alcançados. Mas há uma outra fé mais importante que essa, que é a fé divina. É aquela que vocês sentiram aqui, um pedacinho infinitesimal, que é quando colocamos esse pensamento poderoso nosso em Deus. É diferente. Aí quando nós colocamos em Deus, nós começamos a interagir com as forças inteligentes de Deus. Conseguimos lá em cima visualizar essas forças inteligentes e criativas, e aqui embaixo vem a solução dos nossos problemas, em que atribuímos a Deus, mas na realidade fomos nós que buscamos a Deus. Ou foi Deus que veio a nós. Por isso Jesus diz muito claro, acho que é em Marcos: buscai e achareis, pedis e vos será concedido. Mas Deus vai me dar tudo que eu pedi, que eu buscar? Não. Pedi e obtereis, buscais e vos será concedido. Tudo que eu pedi Ele vai dar? Não, Ele vai dar o que você merece, o que você precisa, porque Deus sabe aqui o que nós precisamos. Mas nós é que acionamos Deus pela prece. A prece para nós espíritas é um poderoso recurso de ajuda. Ela tem que sair do coração e livre de qualquer interesse e de qualquer pretensão. Com isso nós subimos e encaixamos a nossa força mental nas forças divinas
e elas contra-reagem e nos dão a intuição, e nos dão a forma de decidir as coisas e nos dão o que nós possamos receber. Não está nada interditado. O Espiritismo não tem pecadores. Essa palavra pecador não existe para nós. Existe a pessoa que errou. Errou e transgrediu uma lei divina. Mas Deus não dá as condições de reparar essas transgressões. Uma nova encarnação, reparando, ou passando por provas, ou passando por expiações. Nós não podemos reclamar. Se reclamar, quebra esse circuito. Então, o que cabe a vocês é fortalecerem a vossa fé na fé divina. É só isso. Não precisa mais do que isso. Não tem nenhuma mecânica, não precisa nem chamar espíritos para isso. Isso é nós. Eu não preciso de espíritos para andar muito. E vocês também não precisam de espíritos para andar muito. Vocês precisam de Deus para andar muito. Isso sim. E alguns precisam de Jesus para andar muito. Tanto faz. Mas vocês já são espíritos. Opa! Já são espíritos. Para que chamar espíritos? Vocês já são espíritos. Já tem essa dimensão que vocês alcançam, transcendental, a matéria. Por que vocês ficam presos? Pedir uma consulta, vou a médium vidente, aquela bota a carta, aquela faz mapa astral, astrológico, faz o que ela quiser. Ela pode errar, pode acertar. Isso é inerente a ela. Mas nós temos que ter essa força para nos agasalhar nos momentos de adversidade. É essa força do pensamento, quando nós colocamos o nosso pensamento na justiça divina, colocamos o nosso pensamento em Deus e mentalizamos o que nós queremos para nós. Com toda a clareza mental, toda a lucidez. Aí vocês andam. Está certo, querido? Hein? Está me ouvindo bem, filho? Então, aqui é o poder da fé que Jesus descreve. Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, ele sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Filho, apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Apresentou lá Pedro, Tiago, João, Filipe, lá andando, Marcos. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada. Essa uma expressão meio, eu acho, descortês de Jesus. Eu acho que não é isso, não. Ele não ia dizer isso. Mas aí está escrito, vamos seguir, está escrito: ó raça incrédula e depravada. Até quando estarei convosco? Quer dizer, parece que Jesus se revolta pela falta de fé dos seus discípulos. Ele estava muito acima da revolta. Ele estava mais próximo da compaixão. O certo seria dizer: ó raça digna de piedade e de misericórdia, estarei aqui para ajudar vocês. E não é jogar a espada em cima dos apóstolos, ou o porrete incrédulo, depravado. É isso. Isso aí é tradução errada, leitura errada. Trazei-me aqui um menino. Aí trouxeram o garoto. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, no instante ficou são. O que o menino tinha? O menino tinha um obsessor. O Espiritismo mostra isso com toda a clareza. O obsessor. Que o obsessor dava o fenômeno da possessão, que nós estudamos aqui numa aula, até essa aula eu já refiz, foi em novembro, já avancei mais com ela, lá em casa. Ele tem a possessão. Alguns chamam incorporação. Tá bem. Allan Kardec chama possessão, no Brasil nós chamamos incorporação. Ele incorporou o demônio, ou ele é um possesso. O demônio joga ele para cá, joga ele para lá, a atividade motora dele é do demônio,
que é o obsessor, entre aspas. Enfim, tudo vai acontecendo. Mas ele tem autoridade moral. Porque essa pergunta sobre se um espírito superior pode determinar uma coisa para um espírito mais abaixo, viu, Rose? Ele diz o seguinte: a autoridade moral irresistível. Tá, Rose? O espírito superior tem uma autoridade moral que o inferior não pode resistir. É irresistível. Irresistível. Então, quem chefia um trabalho de obsessão tem que ter uma autoridade moral lá em cima, senão não dá. Os obsessores lá vão rir dele. Então, Jesus tinha essa autoridade moral e o Espírito saiu. Os apóstolos ficaram surpresos. Não, sempre o superior ao inferior, né? É a gradação, né? Vai subindo, né? É um infinito, né? Mas o que está em cima sempre tem uma autoridade moral para determinar e o outro não pode resistir. Não existe isso. Tá? Na linha kardecista. Porque já o André Luiz fala outras coisas, que tem negócio de choque elétrico para afastar os espíritos, erguem muralhas, né? O espírito que vem do umbral para o nosso lar. São outras versões, né? É possível até, mas o nosso lar é muito atrasado, porque eles têm que usar esses mecanismos de defesa. Quando se tivesse autoridade moral, tchau, não precisava nada disso, né? Então, são coisas variantes do espiritismo no Brasil, né? Que foi atravessando alguns terrenos aí, né? E tomados como verdade, mas são verdades relativas para nós. Os discípulos vieram então a ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Claro, ele disse. Por quê? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, aí ele puxa para o lado da fé. Mas no caso de Jesus, eu não concebo a fé, eu concebo a autoridade moral de Jesus, porque ele é um ser perfeito, é um espírito puro. Agora, os apóstolos não são o que são Jesus, que é Jesus. Não são, não dá para ser. Então ele coloca a polarização na fé. Aí diz para a montanha: transporta-te daí para ali, e ela transportará, e nada vos será impossível. Então o que ele quer dizer? Que as montanhas são os problemas da nossa vida. Jesus não encarnou para dizer que vamos pegar uma montanha, mandar ela vir para cá e para lá. Isso é coisa de circo. É a metáfora. A montanha são os problemas que nós temos na vida. Então é isso. Então nós temos que calcar nossa fé, quer dizer, a força do nosso pensamento, que é essa fé consolidada em Deus. Aí tudo vai se resolver. Dentro também das limitações do nosso destino. Os orientais chamam de karma, não é? Nós temos umas limitações que são decorrentes da lei da causa e efeito e até de encarnações passadas. Então, aí temos umas limitações também, que é a lei da causa e efeito que nos limita. Mas dentro desse movimento, o Espiritismo diz que 80% dos nossos problemas, Pedro, são decorrentes dessa encarnação atual. Incúria, vaidade, orgulho, ambição desmedida, sensualidade, dissolução de costumes, enfim. 20 é que vem da encarnação passada. Então, quando nós focamos isso, nós abrimos para nós essas possibilidades infinitas. Carlos, entendeu? Que muitas escolas espiritualistas tomam isso como verdade própria e vestem muito bem a noiva, entendeu? Botam um buquê, fazem uma opção de coisa na noiva para dizer que eles são
os donos de uma verdade. Todos são iguais. Poucos são liberais com as outras correntes. Enfim, e dentro desse contexto, nós espíritos somos também liberais. Nós colocamos o livre-arbítrio da pessoa decide, se ela quiser seguir esse caminho, ela segue. Se não, de toda forma, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu vou fazer uma prece de encerramento, depois eu preciso de 3 ou 4 minutos para ter uma conversa com vocês. Tá certo? Corta. Não precisa de Ave Maria, não. Vamos trabalhar sem Ave Maria. Não precisa. É o nosso pensamento. Vamos voltar a respirar. Vamos nos aquietar. Agora vocês vão comigo. Deus, meu pensamento é um feixe de energia que sobe os planos espirituais como um foguete até chegar ao ponto onde as leis divinas regulam toda a criação. Senhor, retorna-nos pela nossa fé com as respostas, as soluções, as ajudas, ao socorro para nós, espíritos que somos, e para as pessoas que mentalizamos agora. Aí eu vou deixar um pouquinho vocês mentalizarem as pessoas que vocês acham que precisam de socorro espiritual e também o lugar de trabalho de vocês, também as suas casas, para suas lares, para que vocês mentalizam aonde querem jogar essa energia que está sendo a nós oferecida. Amém. Então, eu vou deixar aqui, eu queria fazer um pedido a vocês, dizendo que as aulas que venham preparando, e agora já não preparo tanto, elas precisam ser mais espacejadas.
porque ao me dedicar muito a esse trabalho, e sempre nos domingos, eu criei uma certa orfandade em relação à minha família. No início, aos meus filhos, porque eu comecei aqui no Frei Luiz quando tinha 38 anos, era um garoto, e hoje eu estou com quase 73. Não é que eu vá sair do Frei Luiz, mas durante 35 anos eu colaborei muito para a instituição. E Deus sabe o que eu fiz. Mas em relação às minhas aulas, elas mudaram de didática agora. A didática é ajudar vocês e não intelectualizar vocês. Eu ia pedir para não criar uma segunda orfandade em relação aos meus netos. Eu tenho 4 netos. Os dias que eu posso visitá-los são sábados e domingos. Eu não queria também ficar numa circunstância de ser um avô também que não participa. Eu preciso dividir um pouco o meu tempo aqui com vocês, que constituem a minha família espiritual, que eu me dedico de coração, com a minha família carnal. Por isso eu peço a compreensão de vocês, já que eu gostaria de intervalar essas aulas, em vez de serem semanais, serem de 15 em 15 dias. Por quê? Porque além desses fatos familiares, eu também preciso de repouso. Uma aula dessa não é muito simples. Como médium, eu despendo muita energia. Eu sou a única pessoa aqui que mora na Zona Sul. Eu venho de Botafogo, porque os que moram na Zona Sul não conseguiram vir mais para o Frei Luiz, pela distância. Então, eu levo em média 2 horas para chegar aqui, em Botafogo. São 50 quilômetros, na linha amarela, descendo Jacarepaguá, no Taquara. A Taquara é uma confusão grande de trânsito. Dou a aula aqui, 1h30. Depois, para voltar, levo só 40 minutos. Já são 30 quilômetros, porque eu vou pela Ayrton Senna e Avenida das Américas e São Conrado. Então, há um desgaste também, que eu e Luizão, que está ali, estamos vivendo isso há uns 15 anos, né, Luizão? É ou não é? Confirmo. Então é isso, quer dizer, tem um dispêndio de energia que eu preciso me resguardar, agora que eu já tenho outra vez saúde, e tem também as condições familiares. Então é isso que eu pedi a vocês de todo o coração, que me compreendessem. Então a gente vai ter uma aula, uma segunda sim, uma segunda não. Então, na próxima nós não teremos, eu não sei que dia é a próxima, né? Dia 4. Então, nós voltamos na outra, dia 11. Eu faço isso do fundo do coração. Se eu morasse aqui pertinho de vocês, na Tindiba, por exemplo, ou mesmo ali na Barra, era muito mais rápido, não é? Mas esse transporte é exaustivo, sabe? O horário também me exaure. Então, nós vamos ficar de segunda sim, segunda não. Eu vou mandar e-mail para vocês. Eu gostaria aqueles que não têm e-mail, que tivesse um aluno que tem e-mail, viu, Irene? Para poder ser o interlocutor meu junto de vocês, que tem pessoas que não têm e-mail. Uma dificuldade de lidar com informática, então é isso que eu ia pedir, porque às vezes eu mando e-mail e o sujeito não vem quando não tem. Então é isso aí, eu agradeço a vocês. Vocês vão sair com essa energia e com a graça de Deus, nós voltaremos aqui no dia 11. Que Deus abençoe vocês. Que estejamos juntos com todo o amor,
com todo carinho e todo afeto. Obrigado.